Menina doa sapatos, herança do pai a milionário disfarçado. Revelação chocante surge. Em uma pequena cidade, Juliana se viu em um turbilhão de emoções. A casa, que antes pulsava com risadas e cheiros de bolos assados pela mãe, agora era apenas um eco de lembranças. A morte repentina de sua mãe deixou um vazio, um buraco negro na alma da jovem. Em meio ao luto, enquanto organizava as coisas da casa, algo surpreendente apareceu. Um par de sapatos. Mas não eram sapatos comuns. Eles brilhavam, como se tivessem vida própria, feitos por mãos habilidosas e de um material que jamais tinha tocado antes. Enquanto segurava aquele par de saltos altos, Juliana ficou intrigada. Por que sua mãe guardara aqueles sapatos? De quem eram? Determinada, ela começou a investigar. Cada canto da casa, cada caixa escondida, cada bilhete que sua mãe deixara. E foi em uma carta esquecida que uma pista a fez vibrar de excitação. Aqueles sapatos pertenciam a um milionário anônimo, um nome oculto que ecoava nas ruas de sua cidade como uma lenda. O mistério a engoliu. Quem era esse milionário? Juliana queria saber mais. A descoberta parecia uma aventura. Um desafio de desbravar segredos que seu coração anseia por revelar. Com um misto de ansiedade e expectativa, Juliana mergulhou nos detalhes. A cada novo dado, sua mente pulsava. Ela descobriu que o milionário tinha um legado impressionante na tecnologia, um ícone que transformou vidas. O que começou como uma simples busca se tornou uma obsessão. Pois, ao saber mais, ela sentia que se aproximava de um enigma que poderia mudar sua vida para sempre. Mas havia um peso em seu peito, um aperto que não a abandonava. E quando ela menos esperava, o destino deu um golpe. Um encontro casual a fez esbarrar em um homem que a deixou perplexa. Ele era um executivo da área, e ao vê-la com os sapatos, a olhou com uma curiosidade suspeita. Ele começou a fazer perguntas, e Juliana, sem perceber, soltou informações que deveriam permanecer em segredo. O homem parecia saber mais do que estava revelando. Durante essa conversa, ela sentiu uma conexão estranha. Um desejo incontrolável de entender suas raízes, de descobrir quem realmente era. A verdade começou a se desenhar à sua frente. E a cada passo que dava, um novo mistério surgia. O nó na garganta começou a apertar. O que ela não sabia era que seu pai, um nome que nunca mencionaram, era na verdade o dono daqueles sapatos e o magnata por trás das cortinas. O que isso significava? O amor que nutria por uma figura que sempre fora uma ausência se transformava em conflito. Ao mesmo tempo, a figura de um pai distante se aproximava. Mas o que ela realmente sabia sobre ele? Mentiras e segredos pareciam estar entrelaçados em uma teia perigosa, como tem. Correndo e pressão aumentando, Juliana percebeu que não poderia mais ignorar o peso de seu legado. A verdade pairava como uma sombra ameaçadora, muito maior do que ela poderia imaginar. O que ela faria quando enfrentasse essa revelação avassaladora? A linha entre família e escândalo estava prestes a ser cruzada. O que a verdade custaria? E mais importante, quem Juliana realmente se tornaria nesse processo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O nó na garganta de Juliana parecia aumentar a cada dia. Ela estava tão perto da verdade, mas a cada nova pista, a ansiedade só crescia. A figura do milionário se tornava mais real, mas, ao mesmo tempo, mais distante. Era como se uma cortina invisível a separasse desse homem que mudaria sua vida. E quando ela finalmente estava prestes a tomar coragem para se aprofundar nesse mistério,
O destino resolveu fazer uma jogada inesperada. Em uma manhã ensolarada, enquanto caminhava pelo parque da cidade, ouviu risadas vindo de um grupo de pessoas. Curiosa, aproximou-se e ficou paralisada ao reconhecer uma voz. Era de uma mulher que parecia estar contando uma história. O que mais a chocou foi ver o homem que havia encontrado anteriormente, o executivo. Ele estava ali, cercado por amigos, sorrindo e compartilhando segredos que não pareciam nada amigáveis. Juliana hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou a se aproximar um pouco mais. Disfarçada entre árvores, ela escutou as palavras que saíam da boca da mulher, e foi assim que a filha dele ficou com os sapatos do pai. De nada, achou que eram só sapatos velhos. O coração de Juliana disparou. A conversa parecia girar em torno dela. O executivo interrompeu a mulher. Você não pode contar isso. Ela precisa descobrir sozinha. Mas o que você acha que vai acontecer quando a verdade vier à tona? O tom de voz dele era sério e carregado de preocupação. Juliana se sentiu como um pássaro em uma jaula, de prontidão para voar, mas ao mesmo tempo presa. Quando a mulher começou a falar novamente, tudo que Juliana conseguiu ouvir foi: ele sempre soube, não era a única. Você não pode confiar em quem está por perto. Nesse instante, o mundo de Juliana desabou. Ele. Quem era essa figura misteriosa que a mulher mencionava? O pai? O milionário? Seu coração acelerou, misturado com medo e raiva. A angústia a apertou. Ela recuou, buscando um pouco de ar fresco e espaço para processar tudo. A revelação estava mais próxima do que jamais estivera. Mas a pergunta que martelava em sua cabeça era: quem era o ele e por que a mulher sabia tanto? Sem pensar, decidiu procurar a mulher assim que a conversa acabasse. Porém, o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Enquanto observava, um carro luxuoso encostou. Uma mulher elegante desceu, e a primeira coisa que Juliana notou foi o par de sapatos brilhantes que a mulher usava. Os mesmos sapatos que sua mãe havia guardado. A mulher se aproximou do grupo, e o sorriso no rosto deles rapidamente se desfez. Juliana! A mulher chamou. Seu nome ressoou no ar como uma bomba. Com o coração na boca, Juliana olhou para a desconhecida, que agora a encarava com uma intensidade que a fez sentir todo o peso da gravidade daquele momento. Ela estava ciente de algo, uma verdade que estava prestes a ser desvendada. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. A voz da mulher era firme, mas os olhos tristes. O mundo parou. Aquela afirmação a atingiu como um soco no estômago. O que essa mulher sabia? Por que veio até ela? A cada palavra que se preparava para sair, Juliana sentia que o chão sob os seus pés estava prestes a desmoronar. Aquela revelação não poderia ser apenas uma coincidência. Exatamente o que ela temia, e ao mesmo tempo o que ansiava saber. Quais segredos estavam prestes a ser desvelados e o que isso significaria para seu futuro? A história que ela pensava saber estava prestes a mudar completamente. E o que seria a verdade que estava por trás daquele par de sapatos? Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Aquelas palavras ecoaram na mente de Juliana, como um sino de alerta. O que essa mulher sabia? O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. A tensão era palpável. Juliana piscou, tentando recuperar o fôlego, enquanto a mulher encarava. Um misto de preocupação e urgência na expressão. Juliana deu um passo à frente, seu olhar fixo na mulher elegante. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu quase em um sussurro, como se qualquer som mais alto pudesse quebrar a magia daquele momento. A mulher respirou fundo, como se o peso da verdade estivesse prestes a sair de seus lábios. Ele, seu pai, não é quem você pensa que é. Você precisa saber que há muito envolvido. Não é apenas um milionário. Ele está em perigo. Juliana franziu a testa, confusa. Perigo? O que você está dizendo? A mulher hesitou, olhando ao redor. O grupo em volta parecia distraído, mas a voz dela ainda soava como uma sirene em sua cabeça. Seu pai, ele fez inimigos,
poderosos, e agora você pode ser a peça final desse jogo. Nesse instante, algo chamou a atenção de Juliana. O executivo, que anteriormente parecia tão seguro, estava agora com a expressão gelada, observando a mulher com preocupação. Carta na mão, parecia que estava prestes a intervir. Então, como um relâmpago, um grito cortou o ar. Juliana! Era uma voz familiar. Seu coração congelou ao reconhecer. Era Clara, uma amiga de infância. Mas o que a surpreendeu foi a maneira como Clara havia chegado ali, pálida e trêmula, segurando o celular. É seu pai. Ele, por favor, sofreu um acidente. É grave. O mundo de Juliana virou de cabeça para baixo. A revelação da mulher, a urgência do aviso, tudo se desfez em um borrão. As palavras ecoavam em sua mente, misturadas ao choque do que acabara de ouvir. Seu pai? Um acidente? O que estava acontecendo? A mulher se aproximou, colocando uma mão suave no braço de Juliana. Você precisa ir. Agora. Não tenho muito tempo. A voz dela tremia. A intensidade de suas palavras pesava no ar. Juliana olhou para o grupo. Então para Clara, confusa e assustada. O que isso tem a ver com os sapatos? Com tudo isso? Neste momento, uma nova onda de gritos cortou a multidão. Uma sirene ao longe. O executivo iria atrás da mulher, interrompendo o fluxo de informações. Não, você não pode ir. É arriscado. As emoções a estavam consumindo. Dúvida, medo e uma centelha de esperança misturavam-se em seu peito. Espere! Gritou. Mas era tarde. A mulher já tinha saído, desaparecendo na multidão. Juliana virou-se para Clara, desorientada. O que devemos fazer? O olhar aflito de Clara dizia tudo. Ninguém aqui estava seguro. Precisamos ir ao hospital. Precisamos descobrir a verdade. Rápido! Mas enquanto se afastavam, Juliana sentiu um movimento no fundo de sua mente. O que havia sido revelado a ela era apenas a ponta do iceberg. Poderia seu pai realmente estar ligado a algo tão perigoso? E quem era esse ele do qual a mulher falava? Era um nome que ela ainda não conhecia. Mas, no fundo, uma parte dela temia saber. O que estava por vir poderia ser ainda mais devastador do que a tragédia atual. Alguma coisa estava prestes a desmoronar novamente. E com um aperto no peito, ela sabia que a verdade estava cada vez mais próxima. Mas a que custo? Juliana estava a mil, seu coração estourando no peito, enquanto corria em direção ao hospital. Clara ao seu lado. Você precisa ficar calma, Juliana. Vamos descobrir o que aconteceu, dizia sua amiga. Mas a verdade é que ambas estavam em pânico. O que tinha acontecido com seu pai? E a mulher? Aquela figura misteriosa ainda pairava em sua mente, como um fantasma, confusa e estranha. O hospital estava agitado, corredores abarrotados. Juliana sentiu os sinais da pressão em seu peito. O cheiro de desinfetante e o eco de sirenes tornavam tudo ainda mais opressor. A cada passo, a urgência crescia. É aqui, Clara disse, puxando-a para a recepção. Precisamos saber onde ele está. Juliana Gomes. O nome dela cortou o ar e ambas se viraram a ouvir uma mulher de jaleco branco. O olhar da profissional era sério. Seus olhos carregavam uma carga de preocupação que fez o estômago de Juliana revirar. Venham comigo. As duas trocaram um olhar frenético antes de seguir a médica. O corredor parecia um labirinto em constante movimento, com enfermeiros apressados e pacientes aguardando. Juliana sentia que cada segundo era uma eternidade. O que aconteceu era grave. Seu pai, aquele alguém que sempre foi uma sombra, estaria realmente em perigo? A médica parou diante de uma porta. Ele está aqui, mas precisa de tempo para estabilizar. Juliana estava prestes a perguntar quando a voz de Clara a interrompeu. O que aconteceu? O silêncio tomou conta do espaço. Antes que a médica pudesse responder, um barulho vindo do lado de fora atraiu a atenção delas. Gritos e confusão. O que está acontecendo? Juliana se virou, tensa. Então, um grupo de homens entrou no hospital, todos uniformizados em posições de ataque. O ambiente se transformou em um mar de gritos e caos. Todos para baixo, ordenou.
Um dos homens. Juliana congelou, o coração disparando. É uma invasão. Clara puxou Juliana para trás, buscando proteção. Os homens começaram a cercar a recepção, e Juliana percebeu o olhar de pânico da médica. Precisamos sair, vamos! Juliana não hesitou. O instinto de sobrevivência tomou conta, e ela agarrou a mão de Clara enquanto corriam pelo corredor. Ouvindo os gritos e tiros ecoando atrás delas, Juliana sentia a adrenalina correndo através de suas veias. A cada passo, a realidade se tornava mais surreal. O que estava acontecendo? Seu pai estava em perigo, e agora elas também. Após um tumulto apressado, um pouco afastadas da área de perigo, chegaram a uma sala vazia. Ofegantes, elas se encostaram na parede, tentando recuperar o fôlego. Precisamos saber onde está seu pai. Ele pode estar em perigo, disse Clara, tremendo. Juliana sentiu, mas a angústia a consumia. Então, Clara a puxou para um canto mais escuro, longe das janelas. Juliana, e se? E se ele estiver envolvido nisso? A sugestão a fez tremer. Como assim? Se essa mulher sabia sobre seu pai? E se ele estiver de alguma forma ligado a tudo isso? O milionário. Você não sabe o que ele fez. A ideia se instalou como uma ferida fresca. Ele tem inimigos, você não sabe quem ele é. Não, ele sempre foi, sempre, Juliana gaguejou, mas as dúvidas começaram a invadir sua mente. Estariam todos certos? Ela estava cercada, pelo mistério, agora na mira de perigos que não compreendia. Os gritos ficaram mais distantes, mas tudo estava confuso. Juliana não entendia mais nada do que havia acontecido até então. Então, um novo som cortou o silêncio, o barulho de uma porta se abrindo rapidamente. Clara olhou para Juliana, e antes que pudessem reagir, um dos homens invadiu a sala. Juliana Gomes? Ele perguntou, sua voz baixa e enigmática. Você precisa vir comigo. O seu pai é a chave, e há algo que você precisa saber, agora. A sensação de pânico atingiu Juliana. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas o que aquilo significava? Como ela poderia confiar nos que estavam por perto se a verdade era tão obscura e cheia de traições? O nó na garganta voltou com força, e a única resposta que ela tinha era uma pergunta. A quem realmente ela poderia confiar? Juliana Gomes, a voz do homem cortou o ar. Ele parecia confiante, mas havia um brilho intenso em seus olhos. Você precisa vir comigo. O seu pai é a chave, e há algo que você precisa saber. Agora! As palavras dele faziam o estômago de Juliana revirar. Clara estava paralisada, e ela própria se sentia presa entre a urgência da situação e a confusão crescente. Como você sabe meu nome? O que está acontecendo? Juliana perguntou, tentando não deixar transparecer o pavor. Não temos tempo. Eles estão chegando. O homem olhou por cima do ombro, o rosto tenso. Um instante depois, batidas violentas soaram na porta que haviam fechado, e gritos ecoaram pelo corredor. O tumulto do lado de fora parecia se intensificar. Era uma onda de adrenalina subindo pelo corpo de Juliana. Quem são eles? Clara questionou, apanhando a mão de Juliana. O homem tinha um olhar sombrio, a boca apertada numa linha fina. Inimigos do seu pai, ele respondeu. E a menção ao pai de Juliana fez seu coração acelerar de pavor. Ela não sabia se podia confiar nele, mas não havia outras opções. O que você quer dizer com inimigos? Juliana insistiu. O homem respirou fundo, parecendo lutar contra as palavras, e então disse, abruptamente, vocês precisam entender de uma vez por todas. Seu pai não é apenas um milionário, ele é algo muito maior e muito mais perigoso. O impacto de suas palavras é como um soco no estômago. O homem continuou. E você está prestes a se tornar parte disso se não agirmos rápido. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo e figuras armadas invadiram a sala. Gritos de todo mundo para baixo ecoaram
e a realidade começou a desmoronar. Juliana sentiu Clara puxá-la para trás, enquanto as figuras avançavam. O caos era insuportável. As vozes se misturavam, gritos de comandos, barulho de armas. Era como se o mundo estivesse desabando em torno dela. Fuja! Agora! O homem gritou para as meninas e se colocou entre elas e os invasores. Juliana hesitou, presa ao pânico. Não, eu não posso deixá-lo. Mas Clara já estava arrastando-a para a saída. Juliana olhou para trás uma última vez e viu o homem sendo empurrado pelos invasores, suas expressões impassíveis e ameaçadoras. Quando finalmente saíram do hospital, Clara puxou Juliana por um corredor e em direção ao estacionamento. Ambas estavam ofegantes, o medo as envolvendo como uma neblina. Nós precisamos nos esconder, Clara disse, sua voz trêmula. Antes que pudessem se afastar mais, um carro preto parou bruscamente ao lado delas. A janela se abriu e uma voz familiar chamou. Juliana, entre. Era a mulher do parque, aquela que mencionara. Seu pai. O coração dela disparou. Mas o que aconteceu a seguir foi chocante. A mulher puxou um revólver e, com uma expressão assustada, gritou: Entrem! Eles estão atrás de vocês! Juliana mal teve tempo para processar antes de se sentir empurrada para dentro do carro. Clara fez menção de hesitar, mas a mulher disparou. Você não tem a escolha. É a vida de vocês que está em jogo. O carro arrancou em velocidade e Juliana olhou para trás, sentindo que a realidade fugia dos seus dedos. Quem é você? Juliana questionou, enquanto o carro zumbia pelas ruas. A mulher virou-se, seus olhos ardendo com uma intensidade desconhecida. Eu sou a única que pode ajudar vocês. Mas preciso que você confie em mim. Seu pai, ele não é o que você pensa. Todos os segredos estão sobre você agora. As palavras dela a atingiram como uma pancada. Uma verdadeira tempestade de confusão e medo rodopiava em sua mente. Mas o que você quer dizer? O que está acontecendo? A pergunta ecoou no ar, pesada e carregada de significado. Juliana, a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Seu pai tem um passado obscuro e inimigos poderosos que não hesitarão em eliminar qualquer um que se coloque no caminho deles. Isso inclui você e Clara. A revelação a fez tremer, um nó sufocante apertando seu peito. Ela sentiu o carro fazer uma curva brusca e a mulher continuou. Precisamos ir para um lugar seguro, mas você deve entender. Pode haver mais coisas a descobrir sobre sua linhagem do que você imagina. O coração de Juliana estava na garganta. O que mais haveria? Ela olhou para Clara, que mantinha uma expressão de terror e confusão. Neste momento, um som crítico de tiro ecoou na distância, e o carro abalou. Segurem-se! Gritou a mulher, enquanto acelerava. O mundo fora da janela se transformou em um borrão de cores, e o peso da dúvida a esmagava como nunca. O que estava por vir? A verdade sobre seu pai? E se a mulher estivesse certo? O que mais poderia vir à tona a partir daquele momento? O carro acelerava em meio ao caos e Juliana se sentia como se estivesse em um pesadelo. A mulher dirigia com uma determinação quase sobrenatural, enquanto a cidade se desdobrava em um borrão de cores. As sirenes ao longe eram como um mau presságio. — Para onde estamos indo? Juliana perguntou, tentando manter a calma, mas a urgência em sua voz traía seu estado emocional. — Para um lugar seguro. Precisamos nos afastar deles antes que descubram onde estamos, respondeu a mulher, o olhar fixo na estrada. Clara ao lado palpitava de ansiedade e Juliana sentia seu coração bater descontrolado. As revelações do parque ainda reverberavam em sua mente. A ideia de que seu pai estava envolvido em algo tão nefasto a deixava perplexa. Enquanto seguiam, a mulher começou a falar. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Ele entrou em uma trama muito mais complexa do que um simples milionário em perigo. Você tem que acreditar em mim. Juliana queria gritar, mas o medo a constrangia. Ela precisava entender a verdade, mas tudo parecia um emaranhado de mentiras. De repente, um barulho ensurdecedor a fez pular. Um tiro. Uma das rodas do carro estourou.
e a mulher lutou para mantê-lo sob controle. O veículo deu um tranco e se lançou para o lado da estrada. Clara gritou e Juliana sentiu um aperto no estômago. Em questão de segundos, tudo virou uma confusão. O carro parou abruptamente e elas estavam cercadas. Juliana olhou pela janela e viu homens se aproximando, armados e com expressões hostis. O pânico tomou conta. Saia! A mulher introduziu, antes de abrir a porta e sair. Sigam-me! Juliana hesitou, mas o olhar da mulher era determinado. Ela e Clara saíram do carro e correram. Vamos! Gritou a mulher, guiando-as para um beco estreito. O som dos passos atrás delas parecia mais próximo, e a adrenalina pulsava nas veias de Juliana. Elas se embrenharam pelo labirinto de ruas e becos, mas o turbilhão na mente de Juliana não a abandonava. Como seu pai poderia estar envolvido nisso tudo? Assim que alcançaram a esquina, a mulher parou, ofegante. Precisamos falar sobre seu pai, disse, olhando para Juliana com um tipo de desespero. Mas primeiro preciso que você escute. Com um olhar profundamente sério, ela continuou. Ele não é quem você pensa. Há mais coisas no passado dele, coisas que podem mudar tudo. Então, de repente, um grito cortou o ar. Não o tipo que se ouve após um susto, mas um grito de dor. Juliana congelou. Um frio percorreu sua espinha ao reconhecer. Não podia ser. Clara estava caída no chão. Uma expressão de dor intensa em seu rosto, a mão segurando a barriga. Juliana! Ela gritou. E a cena parou no tempo. O mundo se desfez. O que estava acontecendo? Não. Juliana se ajoelhou ao lado da amiga, o desespero a engolindo. Clara! O que aconteceu? A mulher hesitou, olhando ao redor. Mas o horror já estava ali. Clara estava sangrando, e uma sensação de impotência tomou conta de Juliana. Ela sentiu as lágrimas escorrem por suas bochechas. Era surreal demais. Você precisa saber a verdade, Clara sussurrou, entrecortando a frase com respirações pesadas. Ele não é só seu pai. Ele é parte de algo muito maior, uma organização que tem muitos segredos. Juliana olhou, confusa e aterrorizada. O que você está dizendo? Nesse momento, as últimas palavras de Clara pareceram não ser suas, mas de outra dimensão. Como se ela estivesse revelando um mistério escondido há muito tempo. Clara fechou os olhos, lutando para continuar. Isso é. Por isso que eles estão atrás de você. Você é a chave. Uma onda de choque percorreu Juliana. A chave para quê? Os homens se aproximavam, e ela sentia o tempo escorregar entre seus dedos. Era tudo um pesadelo, um jogo de esconde-esconde, e ela não sabia mais em quem confiar. Mas o que veio em seguida a deixou ainda mais sem chão. Uma voz familiar ecoou do beco. Um homem surgiu na esquina, e Juliana sentiu seu coração parar ao reconhecê-lo. Pai? A confusão tomou conta da cena, enquanto o homem que ela pensava ser tão distante agora estava ali, cercado por sombras e mistérios. Juliana, você precisa ouvir, ele gritou, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? Clara sorriu fraco, como se estivesse cumprindo um destino. A verdade finalmente se aproximava, mas com ela, uma tempestade de segredos que poderia desmoronar tudo que Juliana conhecia. E em meio ao caos, a questão pairava no ar como um eco distante. Quem de fato era seu pai? Juliana, você precisa ouvir. As palavras do pai ecoaram em sua mente. Ela não conseguia entender o que ele estava fazendo aqui. Como isso era possível? Um turbilhão de emoções invadiu seu ser. Pai, ela chamou, a voz embargada. Mas ele parecia alheio, focado no perigo ao redor. Você está em grande risco, Juliana. Você precisa ir com a gente. Ele gesticulou apressadamente, os homens armados se aproximando. O choque a deixou paralisada. O que ele queria dizer? De risco. Clara estava no chão, e a dor em seu olhar era insuportável. Juliana! Clara tentou falar, mas a voz soava fraca. Ele pode não ser quem você pensa. Uma fraqueza na voz dela, um tremor que disparou o alerta em Juliana. O que ele havia feito? O que você quer dizer? Juliana mal conseguia juntar as palavras. Seria possível que o homem que ela desejava entender fosse
Na verdade, uma ilusão? Não é seguro aqui, agora não. O pai gritou, olhando com desespero. Mas a presença de Clara ali, dorida e vulnerável, desafiava tudo. O olhar da amiga a puxava para a realidade. Ele não era só um pai perdido. Havia algo mais, muito mais. E nesse momento tudo mudou. Um tiro ecoou. Um som estrondoso cortou o ar. Juliana estremeceu. O sangue de Clara iluminou o chão em vermelho chocante. O coração de Juliana parou. O mundo ao redor sumiu. Clara! Ela se lançou para o lado da amiga, o desespero inundando seu ser. A mulher do parque havia dito que seu pai tinha inimigos. Mas isso era inimaginável. O homem que deveria protegê-la estava invertendo seus instintos. O que havia acontecido ali que Juliana não compreendia? Você precisa entender, Clara disse, com um esforço sobre-humano. Juliana, papai, ele precisa que você... A verdade pode mudar tudo. O gosto de desespero no ar era insuportável. A última fase de Clara parecia um aviso. Antes que Juliana pudesse reagir, o pai avançou. Ele tinha uma expressão que misturava raiva e proteção. Basta! Você não pode falar agora, Clara! As palavras cortaram a tensão como um fio de navalha. Juliana sentiu um nó na garganta. Não podia estar ouvindo aquilo. Que segredo era esse? E por que a amiga estava ferida? O desespero aumentava, enquanto a compreensão se desmoronava a cada segundo. A mulher do parque voltou à sua mente. Seu pai não é o que você pensa. Ele está em perigo. Aquelas palavras repercutiram como eco em sua cabeça. Mas ela não tinha tempo para raciocinar. Um movimento rápido e um grupo de homens armados surgiu na esquina, com expressões determinados. O instinto gritou. Fugir! Corra! Juliana, agora! O pai a puxou para um lado, enquanto Clara gemia de dor. Mas então, o mundo girou. Outro tiro. E desta vez, acertou o pai. Ele caiu, os olhos arregalados e confusos. Pai! Juliana gritou, desesperada. Mas agora era Clara quem se movia. Vá! Juliana! Vá! Clara gritou com toda a força que ainda tinha, mas a voz dela desvanecia. O pai estava no chão, ferido, a realidade se despedaçava. O que fazer? Onde correr? Uma escolha se impôs. Deixar. Tudo ou salvar o que ainda podia. Juliana hesitou, presa pela dor de perder tudo em um piscar de olhos. Mas a dor de Clara a puxava. Clara esse olhar preocupado. O peso da responsabilidade e desejo de proteção explodiu. Eu não vou deixar você, gritou, decidida. Num movimento, Juliana segurou a mão de Clara, puxou para correr. Elas não podiam ficar, não enquanto um futuro sombrio se aproximava. O que estava acontecendo? Ela sentiu o chão tremer sob seus pés, mas com cada passo, a verdade se aproximava. O que poderia ser mais devastador do que o que já havia acontecido? E naquele momento em que correr parecia a única opção, a revelação final ainda pairava no ar. O que mais existia naquele labirinto de mentiras? O que a aguardava? O eco do presente parecia misturar-se com a expectativa de um futuro incontrolável. E estrondosamente, uma sombra avassaladora cobriu o céu, transformando a noite em um dia sombrio. Juliana olhou fixamente para o pai. A confusão a envolvia como uma neblina. Pai, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia. A adrenalina corria por suas veias, mas a dor em sua amiga ao chão, segurando a barriga, não lhe dava paz. Clara, ela precisa de ajuda. O instante parecia uma eternidade. O olhar de seu pai se fixou em Clara. Depois retornou a Juliana. Não é seguro. O que importa é... Você agora. Ele estava desesperado, mas havia algo em seu tom que não combinava com a urgência. Os homens armados se aproximavam, mas suas palavras ecoavam em sua mente. Clara gemeu, tentando se levantar. Juliana, você precisa saber. A voz dela se apagava e a visão se tornava turva. Não! Juliana quase gritou, mas a situação exigia que ela fosse racional.
O olhar de Clara estava carregado de advertências, mas os passos pesados dos homens se aproximavam. Vá, Juliana. Agora, as palavras de Clara eram mais que um pedido. Parecia um grito de socorro. Uma mescla de dor e determinação se formou no peito de Juliana. Hesitou. Tudo parecia um pesadelo, mas o rosto de Clara, ferido e vulnerável, a puxava. Clara, não posso deixá-la. Juliana, a verdade é, nesse momento, o pai foi atingido por outro tiro. O mundo dela desmoronou. O som ecoou como um trovão, e ela parou, escutando o tempo se desgastar. Ele caiu no chão. Sua expressão congelou em dor. Papai! Gritou o chão sumindo sob ela. Os homens avançavam e a adrenalina a fez reagir. Pegou Clara nos braços e sem hesitar fugiu. O coração disparava e a dor se misturava a uma força incontrolável. Os gritos se espalhavam e tudo eram sombras correndo, mas no fundo uma voz ecoava. O que você não sabe irá mudá-la para sempre. Uma luz ofuscante a cegou. Uma explosão. Os homens ao redor foram jogados para o lado. Juliana apanhou Clara e forçou-se a correr, mas um pássaro negro cruzou o céu. Um helicóptero? O que estava acontecendo? Clara, ainda em seu braço, olhou nos olhos de Juliana. Sem poder mais, murmurou. Juliana, o que você não sabe pode ser devastador. E logo em seguida, algo aconteceu. Um som agudo, como estilhaços de vidro, cortou o ar. O helicóptero pantaneava sobre elas. E um segundo havia se passado quando uma linha de paraquedas se desdobrou. Uma mulher mergulhou do céu, redonda como uma sombra, estabelecendo foco em Juliana. Juliana, o tempo acabou. A voz estava carregada de urgência e uma estranha familiaridade. Mesmo com a adrenalina, a percepção a atingiu como um soco. O que você está fazendo aqui? Antes que ela pudesse formular uma resposta, a mulher gritou. Eu sou sua mãe. O mundo de Juliana desabou em 1000 pedaços. Parou, congelada. Era a última coisa que esperava ouvir. O que você quer dizer? Juliana pensou. Isso era impossível. Clara disse. Ele não é quem você pensa. E agora? E sua mãe havia voltado? O olhar de Clara estava se apagando, e as palavras da mulher reverberavam como um eco de ficção. Mas não havia tempo para duvidar. Juliana, agora, você tem que vir comigo. A mulher estendeu a mão, e um grito surgido do fundo da garganta invadiu o ar. O pai gritava, mas os homens não desistiriam. Juliana ficou entre suas memórias, e a verdade pairava como uma sombra ameaçadora. Mas Clara, ela olhou, o tumulto pressionando seu coração. A urgência era palpável, mas no fundo, as palavras de Clara ainda ressoavam. A mãe a puxou para uma segurança incerta, mas a imagem de Clara a consumia. E enquanto um estrondo seguido de gritos se propagava, Juliana não sabia o que fazer. Confiar nessa mulher que afirmava ser sua mãe? Fugir? A dor a enlouquecia. O que havia em verdade no fundo? Todo dia poderia ser a última, mas o que realmente estava em jogo? Uma escolha se desenhava entre luz e escuridão, e o que vinha apontava para um futuro sombrio e desconhecido. As consequências seguravam um peso maior que qualquer tiro disparado. E enquanto corria, a pergunta ainda ressoava. O que significava essa verdade? E quem realmente eram eles? Juliana estava paralisada diante da mulher que afirmava ser sua mãe. As palavras dela ecoavam, mas a dor de Clara se impunha. Eu não posso deixar você. Clara sussurrou, seu olhar se apagando. Juliana sentia como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Mas ela tinha que decidir. Com um movimento instintivo, segurou a mão da amiga. Vamos, Clara, vamos sair daqui. O desespero tomou conta. O pai dela, caído ferido, era um eco distante em sua mente. Se não fosse por Clara, por aquele olhar suplicante, ela não saberia o que fazer. As sirenes se aproximavam, mas o tempo parecia parar. O olhar de Clara se tornava mais sombrio. Juliana, você precisa saber. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. As palavras saíam com esforço, como se cada sílaba fosse um peso. Pelo amor, não fala assim. Vai ficar tudo bem. Juliana gritou, segurando forte a mão de Clara.
mas a verdade pairava no ar como uma nuvem pesada. Clara respirou fundo. Ele não é seu pai, não é o que você pensa. O coração de Juliana disparou. O que você está dizendo? A confusão criava um nó na garganta. Os homens estavam perto. Ela podia ouvi-los, como sombras maldosas se aproximando. Mas antes que Clara pudesse explicar mais, um grito cortou o ar. Juliana, saia daí! O pai dela havia se levantado, ferido, mas determinado. Havia uma ferocidade em seu olhar que fez o sangue dela ferver, um amor que instintivamente queria proteger. Mas havia também um eco de aviso nas palavras de Clara. Pai, o que está acontecendo? Juliana sentiu a voz falhar, e a urgência fazia suas mãos tremerem. As sombras dos homens estavam chegando cada vez mais perto. Ouça! Ele soou mais agonizado, apontando com a mão trêmula. Eu não posso ficar aqui. Eles vieram pelo que você herdou. Juliana sentiu o ar faltar. Oh, que era isso? O que ela havia herdado? A última coisa que sabia era que seus sapatos eram apenas sapatos. Então, antes que pudesse digerir as novas revelações, uma rajada de bala cortou o ar. O pai de Juliana foi atingido. Ele caiu de novo, a expressão de dor gravada na cara. Não! Juliana gritou, mas logo se viu puxada pela mulher. Corra! Agora! Antes que pudesse reagir, o pai dela olhou para ela, sua expressão mudando de medo a desespero. As palavras estavam presas em sua garganta, e o pânico construiu uma barreira de incertezas. Pare! O que você quis dizer? Juliana estava em choque, mas essa não era a hora de hesitar. Clara começou a se arrastar, tentando se levantar. O brilho de seu olhar se apagava, mas ela continuava a sorrir. Juliana, confie em mim. Mas a mulher diante delas, aquela que dizia ser sua mãe, também olhava para ela. Suas feições estavam misturadas entre terror e urgência. Juliana, não fique aí. Você precisa sair. O caos tomava forma ao redor. Mais gritos, mais tiros e o mundo desmoronando. Pai, Juliana se debateu, mas assim que olhou para o chão, algo a chamou. Era um pedaço de metal ensanguentado. O revólver. Antes que pudesse parar para pensar, ela o pegou. A luz do sol refletiu de maneira estranha na peça fria. Era o que tinha. Agora, Juliana, a mulher gritou de novo. E então tudo aconteceu em um flash. O chão tremeu com uma explosão que fez o ar balançar. As paredes do beco começaram a desabar. Juliana se jogou para trás, segurando Clara. Mas a mulher estava em pé, olhando para Juliana. Vá! Ela gritou, agora com uma voz forçada. O olhar da mulher se tornava mais frenético, quase como se percebesse algo que Juliana não via. Juliana hesitou e se virou. Do outro lado, uma porta se abria e um novo personagem entrava. Era um homem alto, com um olhar gelado. Ele parecia um predador no meio do caos. Que interessante, Juliana. Agora estamos todos aqui. A voz dele soou como música macabra. A mulher começou a recuar e Juliana sentiu o peso do revólver. Quem é você? A mulher perguntou, mas a expressão de terror era palpável. Ah, você não sabe? É um prazer finalmente conhecer você, Juliana. Você é exatamente como seu pai. O homem sorriu. Vocês pertencem ao nosso mundo. Juliana ficou paralisada. O que isso queria dizer? Pertencer a um mundo? Como ele conhecia seu pai? O chão abaixo dela parecia desmoronar ainda mais. A verdade do que estava acontecendo a atingiu como se um balde de água fria tivesse sido derramado em cima dela. Então, enquanto o homem avançava, Clara gritou, Não, Juliana, não deixe isso acontecer! Mas suas palavras foram submersas pelo estrondo da batalha que se aproximava. A mulher que dizia ser sua mãe começou a recuar, como se estivesse em perigo. Juliana olhou para o pai caído e em seguida para a mulher. O que mais ela estava escondendo? Juliana, a voz da mulher se distorcia em um eco de desespero. Mas antes que pudesse decidir, o homem levantou a arma. O mundo pareceu parar. Um fogo cruzado se aproximava, e a última coisa que ela viu foi a expressão de terror na cara de Clara.
Ao atrair o olhar para o céu, um relâmpago aparente disparou. Você quer saber a verdade? Ele disparou. As sombras dançaram intensamente e Juliana se perdeu dentro do pânico e da confusão. A linha entre o que era real e o que era falso se tornava cada vez mais tênue. Pois bem, a verdade é que todos estão em jogo agora. E ao ouvir aquelas palavras, a pergunta cravada em sua mente despertou a dúvida. Quem realmente era? E mais importante, quem queria que ela fosse? Juliana sentiu o tempo parar. O homem, aquele que afirmava conhecer seu pai, estava a poucos passos deles, e tudo parecia desmoronar. Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo. Clara estava com uma expressão de dor, seus olhos se perdendo entre o desespero e a vontade de falar. Você não sabe, mas seu pai fez inimigos, poderosos o suficiente para estremecer tudo o que você conhece. Ele respondeu, o sorriso irônico deslizando pelo rosto. E agora? Você é o alvo deles. O choque fez o mundo de Juliana rodar. Eu só queria entender a verdade, disse, sua voz vibrando com emoção. Clara olhou para ela, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem silenciosa. Juliana, ouça com atenção. A mulher que dizia ser sua mãe ecoava um aviso no fundo. Mas outra explosão ecoou na distância, seguida de gritos. Se arrastando lentamente, mas determinado. Ele parecia fragilizado, mas a força de um pai nunca se apagava. Eu não vou deixar você aqui. Juliana avançou, mas a mulher assegurou, seus olhos fixos em Clara. Ela precisa de ajuda. Temos que ir. O desespero tomava conta, enquanto Juliana lutava entre sua amiga e a verdade que começava a desenhar-se. Mas de repente, a realidade parecia se despedaçar com novos ruídos. O homem alto se preparou, chamando outros em sua direção. Não há mais tempo. Decida. Cada palavra ecoava como um trovão, e Juliana sentiu o peso da escolha. O que significava seu legado? As visões de seu passado dançavam na mente. As risadas de infância, as histórias de mães e os sapatos brilhantes que agora pareciam tão distantes. Ela olhou para Clara, e este momento mudaria tudo. Eu vou lutar. Por você, disse, segurando a mão da amiga com força. E eu vou lutar. Por você, Juliana. Juntas, Clara respondeu, uma centelha de determinação iluminando seu olhar. O pai de Juliana, reconhecendo a força delas, assentiu. Isso é exatamente o que precisamos. União. Aquela palavra encheu o ar de uma energia inesperada. Então vamos. Temos que nos salvar. A mulher começou a recuar, mas Juliana estava decidida. As mudanças vinham à medida que a verdade se desdobrava. Os gritos se intensificaram, mas com a união de suas forças, elas correram. Desviaram-se de balas e sombras. O cheiro de pólvora e o som ensurdecedor da batalha tornavam tudo surreal. O mundo externo se tornava um borrão enquanto alcançavam um espaço seguro. Finalmente, em um canto afastado, pararam ofegantes, o coração pulando, numa mistura de medo e esperança. Agora você precisa saber a verdade, Juliana. Temos que agir. Você é a chave. O que você herdou não é só um destino, é poder, e precisamos usá-lo. Juliana sentiu o peso das palavras, o choque das revelações, mas a determinação a acompanhava. Então, vamos usá-lo. Não deixarei que eles controlem a minha vida. O olhar de Clara se iluminou. Estamos juntas nisso. Não importa o que venha. E naquele instante, uma sensação de renovação e força tomou conta. Elas eram mais que filhas e amigas. Eram guerreiras em busca de verdade. Mas a questão pairava no ar. O que realmente esperava por elas, quando a poeira assentasse? Enquanto seguiam, a retumbante pergunta ecoava. Quem eram elas realmente? E a resposta estava prestes a ser revelada, em um mundo de incertezas. Agora, se você chegou até aqui e está tão imerso nesta história quanto eu, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Espalhe essa vibração e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que vamos continuar contando essas histórias. E não espere nem mais um segundo.
para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio.